Os capítulos 10 e 11 de Gênesis apresentam-nos o mundo tal como ele tem sido povoado e constituído após o dilúvio e os caminhos dos homens neste mundo novo. A grande cena de todo o desenvolvimento da raça humana que tem povoado este mundo após o dilúvio, assim como os princípios e os julgamentos sobre os quais ele é fundado. O capítulo 10 apresenta os fatos. O capítulo 11 conta-nos como eles se cumpriram em julgamento. Depois é reconhecida a família de Jeová para traçar a genealogia até ao vaso da promessa, ou seja, Cristo. Numa palavra, a ordem de coisas que Deus estabeleceu em geral. A posteridade de Noé é dada por famílias e por nações, coisa nova sobre a terra, do seio das quais, na raça de Cão, se eleva o primeiro poder que dominou pela sua própria força e fundou um império, porque o que é segundo a carne vem em primeiro lugar. Ao lado disto, encontramos em seguida a associação unânime dos homens, com o fim de se elevarem contra Deus e de fazerem um nome independente dele, independente de Deus. Esforço que ele caracteriza com o nome de Babel, confundindo ali o projeto deles e que tem como resultado o julgamento e a dispersão da raça, cujos membros se tornam, desde então, ciumentos e inimigos um dos outros. Enfim, temos a genealogia da família cujo Deus se chamava ele mesmo, Deus, porque de Sem foi dito: bendito seja o Deus, bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Algumas palavras serão suficientes para fazer surtir a importância destes capítulos. Os precedentes davam-nos, após a criação, os grandes princípios originais da ruína do homem, conduzindo ao julgamento que põe termo ao mundo antigo. Aqui encontramos a história do novo mundo atual e, como sempre, em Gênesis, que descobre as raízes de tudo o que devia ser para a revelação dos pensamentos de Deus e do desenvolvimento do seu governo, visto nos seus grandes princípios e nas suas fontes originais que imprimem o seu caráter aos resultados até que um outro julgamento da parte de Deus apague tudo, exceto a responsabilidade do homem, e dê lugar a um outro mundo melhor. O resultado desta história é que o mundo é repartido por famílias. Os hábitos modernos deste mundo têm conseguido apagar a recordação e o conhecimento desse fato, mas o seu poder subsiste. Tem as suas raízes no julgamento de Deus e à medida que a forma adquirida deste mundo enfraquecer, tornar-se-á sempre mais e mais como, aliás, ele atua na realidade agora. Os chefes dessas famílias são em número de 3, primeiramente nomeados por esta ordem: Sem, Cão e Jafé. O primeiro, formando a família na qual a aliança devia ser estabelecida sobre a terra e com a qual Deus queria estar em relação. Depois, aquele que estaria em hostilidade com a família de Deus. E, enfim, embora fosse o primogênito e o mais orgulhoso, Jafé, o gentil. No pormenor, Jafé é o primeiro a ser nomeado. As ilhas dos gentios são as regiões que, em geral, nos são mais conhecidas, são povoadas pelos descendentes de Jafé, mas as grandes questões morais e o poder do bem e do mal no mundo elevaram-se algures, e o mal então vence o bem, porque era o dia do homem. O Oriente, como nós dizemos, estava nas mãos de Cão. É lá que, pela primeira vez, o poder
se estabelece pela vontade do homem em Nimrod, que foi um poderoso caçador. Empregou a força e a destreza para colocar os homens indomáveis, assim como os animais, sob o seu domínio. Outras cidades foram edificadas, mas Babel foi o começo do seu reino. Foram enviados outros para construírem ou conquistarem. Surge então o bem conhecido egípcio, Mitzraim. Um outro ramo desta família é assinalada como sendo composta pelas tribos que possuíam a herança de Deus destinada ao seu povo. Sem vem em último lugar. É ele o pai dos hebreus, o irmão daquele que, possuidor do direito de primogenitura, o desprezou durante longo tempo. Eis, pois, o resultado geral do povoado do mundo, sob a direção de Deus, e como isso teve lugar. O homem procurou tornar-se num centro. Adão, vivendo sobre a terra, teria podido ser o centro e a ligação com Deus, mas a vontade atende apenas a si própria, procurando satisfazer os seus caprichos. Noé, cuja influência foi justa e boa, não tem lugar na história depois do seu sacrifício, à exceção do fato pelo qual ele perdeu a posição de autoridade que lhe pertencia, caindo no pecado e não sabendo governar-se a si mesmo. Desde então, a vontade própria imprimiu o seu caráter sobre todas as coisas. Mas que fazer com uma multidão de vontades, todas impotentes, como centro? Procuraram um centro e um interesse comum, independente de Deus e excluindo Deus. Os homens deviam encher a terra, mas não podiam consentir em se dispensarem em paz e tornarem-se assim sem importância. Era-lhes necessário adquirir reputação para serem um centro, e Deus, por meio de um julgamento, dispersou e dividiu em nações aqueles que não queriam encher a terra em paz por famílias. Línguas e nações devem ser acrescentadas às famílias para designar os homens sobre a terra. O lugar agora julgado torna-se a sede da vontade enérgica de um homem, o poder apóstata. O começo do reino de Nimrod foi Babel. As línguas tornaram-se um freio para os homens, como que um laço de ferro em volta deles. Com Sem começa a história de Deus. Deus, ele é o Eterno, o Senhor, o Deus de Sem. Temos datas e épocas, porque, por muito forte que seja a vontade do homem, Deus governa e o homem tem de obedecer. O homem pertence a Deus. Vemos ainda que depois a idade média dos homens foi abreviada e a terra dividida, porque ao fim e ao cabo é Deus quem dispõe dela. A vida do homem perde ainda metade da duração a que tinha sido reduzida, depois de ter já sofrido uma diminuição análoga logo após o dilúvio. O povo de Deus tem sido sempre o centro da história conhecida. Isto leva-nos até Abrão. E aqui, ainda um novo elemento de mal se torna universal, pelo menos na prática. Queremos falar da idolatria? Veja, por exemplo, Josué capítulo 24, versículo 2. Embora ela não seja mencionada aqui, aqui temos o homem no mundo e temos em Sem os planos providenciais e secretos de Deus. Mas isto acaba devido ao poder do mal. Temos visto a maldade e a violência do homem, a sua rebelião contra Deus e a habilidade de Satanás para levar a essa rebelião. Mas aqui é dado mais um gigantesco passo. Uma espantosa forma do mal aparece em cena. Satanás ocupa com tal poder o espírito do homem que consegue apoderar-se da ideia de Deus e colocar-se ele mesmo entre Deus e o homem, de sorte que este passa a adorar os demônios como se fosse Deus. A Escritura não nos diz quando começou a idolatria.
mas a passagem acima indicada mostra que ela tinha já maculado a família de Sem, um ramo desta família, cuja genealogia a própria Escritura nos dá como sendo a família de Deus sobre a terra. Naquela época, podia haver ali indivíduos piedosos, mas o liame que unia o mundo com Deus estava quebrado. Tinham-se entregado ao culto e ao poder de Satanás, mesmo na família de Sem, que, como raça, estava em relação com Deus. Que triste quadro da natureza humana e que sublime quadro da paciência de Deus. Muda-se aqui inteiramente de sistema e de ordem de pensamentos. Um princípio que estava, sem dúvida, em exercício desde o começo, mas que não se tinha ainda manifestado como base de uma ordem de coisas sobre a terra, é proclamada e desenha-se nitidamente na história da humanidade. Abraão é chamado, eleito e torna-se o depositário pessoal das promessas. A fim de que o grande princípio da chamada e da eleição seja guardada na sua pureza, como ato de Deus, a ocasião que a ele dá lugar, ou o fato ao qual já fizemos alusão, não é mencionado aqui. Deus, após o julgamento, intervém em graça soberana para escolher uma família para si, que lhe pertence pelo chamamento da graça, princípio este da mais alta importância. No entanto, é bom notar o que a história da Bíblia nos diz algures. É que, por essa altura, a idolatria já tinha tomado acesso na própria família de Sem. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Da além do rio, antigamente, habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Ora, esses deuses eram demônios? Confira 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. Isto faz-nos ver que desde a época em que Deus interveio em julgamento e em poder, os demônios tinham usurpado este lugar no espírito do homem, aparecendo aos seus olhos como sendo as fontes da autoridade que se manifestava e das bênçãos ainda conhecidas, e como autores dos castigos infligidos. Esses demônios prestavam-se às cobiças do coração corrompido do homem, e o homem, que lhes atribuía o poder de responderem aos seus desejos ou de desviarem as coisas que ele temia, foi levado a apresentar-lhes a homenagem da sua adoração, do seu reconhecimento e do seu temor. Já não era somente o homem corrompido em rebelião contra Deus, era a própria religião que o corrompia, levando-o a fazer para si mesmo uma religião da sua própria corrupção. Os demônios tinham ocupado o lugar de Deus no seu espírito, no espírito dos homens, usando do ascendente que tinha tomado sobre a sua consciência, endureceram-na e falsearam-na de tal modo que o homem se tornou religioso mau, o que constitui a pior degradação. Que estado! Que loucura! Até quando, Senhor? Mas se a raça humana se afunda assim nas trevas, tomando os demônios por seus deuses, se, na incapacidade de se manter só, substitui a rebelião contra Deus pela submissão ao que é mais elevado que ela na rebelião e se põe sobre a sua triste dependência, Deus levanta-se e transporta-nos acima de todo esse mal. Pela sua chamada, ele introduz-nos nos seus próprios pensamentos, mais preciosos ainda do que um simples restabelecimento da queda. Separa para si um povo e dá-lhe esperanças de harmonia com a majestade e o amor daquele que o chama. Coloca-o bem próximo dele, onde a bênção do mundo pelo seu governo nunca o teria colocado.
Ele é o seu Deus. Fala com Ele de uma maneira que está em relação com esta intimidade. E nós ouvimos falar pela primeira vez da fé. Note o capítulo 15 de Gênesis, versículo 6, baseada nesses colóquios e nesses testemunhos diretos de Deus, embora ela pudesse ter operado realmente desde o início. Mais algumas observações sobre esses dois capítulos é que a ideia de que os homens tinham querido construir uma torre bastante elevada para escaparem ao novo dilúvio é uma coisa de que não há o mais pequeno traço nesta passagem. A sua tentativa era o esforço, o orgulho dos homens, coligando-se para construir um centro e um nome sem Deus. O nascimento do poder e do demônio imperial, nos quais a vontade e a energia individuais levantaram cabeça, veio depois. São duas fases do esforço humano sem Deus. É agradável ver Deus elevar-se no Pentecostes, em Atos capítulo 2, acima dessa confusão de línguas, e achar nos efeitos do próprio julgamento o meio de se aproximar do coração do homem. Assim, a graça eleva-se acima do julgamento, ainda que se não exerça com o poder que regenera o mundo. Até este versículo, onde mencionamos que é dito bendito seja o Senhor, Deus de Sem, é sempre e simplesmente mencionado Elohim ou Elohim, que significa Deus. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.